boa tarde a todos. Iniciamos mais uma tarde de defesas de TFG. Hoje, então, teremos a apresentação do Guilherme Silva dos Reis, que é meu orientado, e vai apresentar o trabalho intitulado Efeitos de diferentes fontes e épocas de aplicação de nitrogênio sobre a cultura do milho. Eu gostaria de agradecer a presença da banca, professora Trielle, professor Antônio, muito obrigada por nos auxiliarem neste momento. Gostaria de agradecer também ao professor Francisco, sempre nos auxiliando aí nas transmissões. Então, Guilherme, você tem aí aproximadamente 20 minutos para fazer a tua apresentação. Você pode iniciar aí o momento que você quiser. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, professor e orientadora Lúrian. Boa tarde, membros da banca. Meu nome é Guilherme Silva dos Reis. Estarei apresentando, então, o tema sobre efeitos de diferentes fontes e épocas de aplicação de nitrogênio sobre a cultura do milho. Então, o cultivo do milho no Brasil. O milho é a segunda maior cultura de importância agrícola no Brasil, sendo tão superado apenas pela soja, que lidera a produção de grãos no país. A sua produção, então, quase que dobrou na última década, assegurando, então, a colocação do país como o terceiro maior produtor de milho no mundo. As tecnologia das cultivares. Então, as produtividades das culturas agrícolas estão crescendo cada vez mais, devidamente ao melhoramento genético e ao desenvolvimento de novas tecnologias nos campos. O cultivo do milho vem, então, passando por grandes mudanças tecnológicas, com aumentos significativos na produção. A produção de grãos. Então, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a safra de 2019 e 2020, então, os produtores rurais colheram em torno de 102,3 milhões de toneladas, um acréscimo de 2,3 milhões de toneladas em relação à temporada passada, qual foi colhida 100 milhões de toneladas do cereal. Antes de falar do manejo de adubação, falei da lei de Lynch, que seria a lei do mínimo. Então, o rendimento de uma colheita é limitada pela ausência de qualquer um dos nutrientes essenciais, mesmo que todos os demais estejam disponíveis em quantidades adequadas. Então, não vai ter a mesma produção por ser um fator limitante, então ele tem que estar em equilíbrio, e caso não esteja o nutriente não esteja em equilíbrio, então a produção será afetada. Então, o manejo da adubação seria o excesso do nutriente, então ele não supre a falta de outro. Com essas tecnologias de fertilizantes, então cabe a necessidade da melhoria da qualidade dos solos, visando então uma produção mais equilibrada. Portanto, todos os nutrientes essenciais estejam prontamente disponíveis em quantidades mínimas, mas que a planta então possa completar o seu desenvolvimento. As fontes de nitrogênio épocas. Então, essa maneira tem-se as fontes, né, de nitrogênio cujo o nutriente proporciona, então, maiores efeitos no aumento das produtividades da cultura, então, sendo de essencial importância aí no metabolismo das plantas. Então, os estágios fenológicos, eles poderiam estar entrando, então, como uma época em que a planta, então, mais necessitasse de nitrogênio. Então, antes de falar das perdas, vou falar um pouco dos conhecimentos dos fatores que interferem no nitrogênio. Então, a adubação nitrogenada é um dos mais difíceis manejos a serem adotados, então, pela ampla condições de reações químicas, biológicas, por condições edafoclimáticas, né? Então, a vulnerabilidade a perdas é bastante. Então, por lixiviação, volatilização, manejo inapropriado, imobilização por meios biológicos, então, são inúmeros fatores de perdas. O objetivo, então, é avaliar o efeito da aplicação de diferentes fontes de nitrogênio e épocas de aplicação sobre a produção de grãos. A importância econômica do milho, então, ela se dá pelo amplo encaixe, tanto para o consumo humano quanto para o uso animal. Pesquisas da Embrapa, então, falam que o uso do milho em grão como alimentação
animal representa a maior parte do consumo do cereal, que corresponde, então, a uma porcentagem de 70% do mundo. Então, a importância não está somente na produção de uma cultura anual, e sim em todos os aspectos que trazem na agropecuária brasileira, como, por exemplo, o seu prestígio no agronegócio, a sua versatilidade de uso. Então, também é utilizado em indústrias de bioenergia e também é exportado para vários lugares no mundo. Então, sendo assim considerado uma commodity. Então, para o milho, ele é um produto indispensável no setor agrícola brasileiro. A cultura do milho, então, nas últimas décadas, ela vem crescendo cada vez mais, né, mundialmente. Então, passando por 1 bilhão de toneladas, estatística, então, ela passa o arroz, que era o seu antigo concorrente. Então, o milho ele tem uma importância muito significativa em termos de produção. Então, podendo ter o milho aí em torno de 3.500 aplicações desse cereal. Então, o grão é utilizado em uma infinidade de produtos. Então, o cultivo do milho no estado do Paraná. Então, é um dos principais cereais do estado do Paraná, porém, nos últimos anos, ele vem enfrentando, então, uma retração devido à grande expansão da cultura da soja. Então, por conta da transformação desse sistema milho e soja, em que a cultura, então, da soja, ela passou a ocupar as áreas antes utilizadas pelo milho primeira safra. Então, houve um aumento aí na área de milho segunda safra. Então, a safra no estado do Paraná foi, então, de 14,9 milhões de toneladas, um valor muito expressivo quando comparado com a produção total do país, que teve, então, 257,7 milhões de toneladas. Então, somente a produção do estado, então, do estado do Paraná, representou 7% da produção total do país, na safra de 2020, segundo a Conab. Então, a influência do nitrogênio. Então, o nitrogênio ele possui um papel no metabolismo vegetal, o qual ele participa da biossíntese de proteínas, clorofila, sendo, então, um mineral muito importante nos estágios de desenvolvimento da planta, sendo que é nesse período em que a planta mais necessite do nitrogênio. Então, a produção do milho é um dos elementos mais importantes para o seu crescimento. Então, com a escassez desse nutriente, então, possa haver falhas nos grãos das espigas. As diferentes fontes. Com a alta demanda, então, por produtos de fertilizantes estabilizados, aditivos, então, que possam estar no solo, estar junto na ureia, então, para que haja menos perdas. Então, cada vez esse tipo de produtos estão com as tecnologias avançadas, né? Principalmente, então, no nitrogênio, e também são fiscalizados para que não haja tanta agressão ao meio ambiente, seja de custos menores, então, sejam também mais rentáveis. Alguns inibidores de nitrificação, então, têm substâncias adicionadas aos fertilizantes amíticos, que seria no caso da ureia, ou amoniacais, que então seria o caso do sulfato de amônio e sulfonitro de amônio. Então, para retardar as atividades das bactérias nitrificadoras, quais oxidam o amônio a nitrato. As perdas de nitrogênio. Então, vou falar brevemente. Então, na reação 1, quando é a forma molecular da ureia, então ela em contato com a água, está passando do estado para de carbamato de amônio. Então, já na reação, o carbamato de amônio se transforma em carbonato de amônio. Contato ainda com a água vira óxido de amônio, aí liberando então o óxido de carbono e mais a água para o solo, está sendo então transformado o óxido de amônio em amônio, então que é o NH4 na reação 3, então estaria sendo absorvido pelas plantas. Porém, para ser transformado então em amônio, o pH do solo então ele é o fator chave.
sendo então o pH deve estar entre 5,3 a 6,5 para ser transformado então em amônio e a planta está conseguindo absorver. Porém, caso esse pH então estiver acima de 6,5, então ele estaria indo para o meio alcalino e então se transformando em NH3. Então, a partir desse momento, então, vai ocasionar perdas por volatilização. Então, pela falta das condições climáticas, chuvas, altas temperaturas, momento das aplicações a lanço, então são as principais variáveis que ocasionam então a perda de NH3, que seria a amônia, segundo Freitas, 2017. A ureia comum, então, a ureia comum então seria o fertilizante mais utilizado no Brasil. Então, ele apresenta uma alta concentração de nitrogênio com um baixo custo, sendo favorável à compra desse produto. Porém, ele tem esse problema com ser um produto que ele, como ele não tem um revestimento, ele tem grandes perdas por volatilização. A ureia protegida, então, o mercado oferece adubos nitrogenados, então, que fazem parte de um grupo de liberação lenta, que estariam liberando aos poucos, então, o nitrogênio para a planta. Então, essas tecnologias das ureia para que possam reduzir custos e está aí aumentando, então, a produtividade de grãos. A ureia protegida mais cloreto de potássio. Então, como eu já havia falado, né, são fontes estabilizadas de nitrogênio, o inibidor da urease e de nitrificação do amônio. Então, possibilitando então, um maior tempo no solo. Então, depois do nitrogênio, o potássio é o elemento mais absorvido pelo milho. Então, ele estaria ajudando na correção aí do solo também e num aumento significativo aí na adubação do milho. Então, o experimento foi realizado em Mariópolis, no Paraná, no sudoeste do estado. O plantio foi realizado, então, dia 13/9/2020. O clima é considerado CFA, subtropical úmido, então com chuvas anuais de 1.600 a 2.000 milímetros. Análise do solo, então, foi coletado 10 pontos. Esses 10 pontos foi misturado, formando uma mistura homogênea, foi levado até o laboratório. Então, a partir daí, esses dados aí são da análise de solo e conforme a adubação foi feita pelo Manual de Adubação em Calagem para a cultura atender à necessidade do milho. Um gráfico, então, de precipitações e temperaturas. Então, o plantio foi realizado em setembro. A primeira cobertura a lanço foi em outubro, em V4. A segunda dose em cobertura, então, foi em V8, em dezembro. E a colheita foi feita no final de fevereiro. Houve, então, durante o ciclo do milho, houve chuvas satisfatórias. A precipitação máxima foi de 32 graus, a mínima foi de 25, então favorecendo a cultura do milho. Tratamentos foram 4 fontes nitrogenadas, ureia comum, ureia protegida mais cloreto de potássio e a testemunha sem aplicação de nitrogênio. Dilhamento, então, foi blocos casualizados, esquema fatorial foi 4x2 com 13 repetições, 2 épocas de aplicação de nitrogênio, V4, V8. A dose, então, foi de 180 kg de nitrogênio por hectare. Então, aqui está o croquis da área, com 3 blocos, 3 repetições. Cada bloco, então, tem 7 tratamentos, conforme foi o dilhamento casualizado por sorteio. Plantadora, então, de 7 linhas, com espaçamento de 0,45 metros. Adubação, segundo, então, a análise de solo, foi de 300 kg por hectare, do adubo 0,8, do 8-20-20. A cultivar escolhida, então, foi o AG 8480 VT Pro 3. A densidade de plantas de 3,5 por metro linear. Então, os tratamentos, cada bloco tinha 7 tratamentos. As doses, então, foram feitas em uma época somente nos estágios V4. Foi aplicado 180 kg de nitrogênio por hectare
e a segunda época, então, foi dividido os 180 quilos por hectare em duas vezes. Então, foi 90 quilos de nitrogênio por hectare no estágio V4 e 90 quilos de nitrogênio por hectare no estágio V8. Como, então, a cultura antecessora era gramínea, conforme a adubação nitrogenada aí o manual de adubação, foi escolhido, então, 180 quilos de nitrogênio por hectare para uma produtividade esperada, então, de 12 toneladas. O plantio, então, foi feito com a plantadora de 7 linhas, uma velocidade média de 4 a 5 por hora. Na segunda imagem, pode ver que tem bastante palhada ao solo. Então, nas imagens, então, foi o desenvolvimento da cultura ao longo dos dias. Uma imagem, então, aérea dos blocos, com 3 blocos. Vai ter um bloco a mais, que seria a bordadura, como passa uma estrada ali. Então, caso alguém estivesse passando e pegasse milho verde, então não estivesse desfocando nas seguintes parcelas. Outra imagem aérea. As avaliações das parcelas, então, foram feitas das seguintes formas. Avaliou-se a produtividade, o peso de 1.000 grãos, altura de planta, altura de inserção de espiga, número de grãos de fileira da espiga, número de fileiras por espiga e comprimento da espiga, diâmetro do cômo. As imagens, então, das fileiras por espiga, o comprimento, os números das fileiras. Então, pegou-se, então, 10 espigas por parcela. Cada parcela, então, tinha o seu pacote com sua numeração. Estava fazendo, então, a avaliação do número de grãos por fileira. Então, as 210 espigas foram debulhadas à mão. Na imagem ao meio, então, estaria tirando a altura de plantas. Na terceira imagem, fazendo a amostra do peso de 1.000 grãos. Cada amostra tinha 100 sementes. Os dados serão submetidos à análise de variância quando constatada significância, e os dados serão comparados através do teste de LSD a 5% de probabilidade de erro, ou análise de regressão, quando necessário. Os resultados de discussão. Nos tratamentos com relação à época, todos os componentes de rendimento não apresentaram efeito significativo, onde não foram encontradas diferenças estatísticas independente da época. Os resultados foram influenciados apenas pelas fontes nitrogenadas. Então, para o tratamento da altura de plantas, o maior valor foi para a ureia comum, com 2,05 metros, e o menor valor foi para a testemunha, com 1,95 metros. Então, entre as fontes, os valores não diferiram entre si. Pensávamos que a ureia protegida ia se sobressair, porém, como a condição climática favoreceu, então todas as fontes não diferiram estatisticamente entre si. O tratamento, então, de comprimento das espigas, o maior valor foi para a ureia protegida. Então, a ureia protegida mais o cloreto de potássio obteve 19,9 centímetros e a ureia comum 19,7 centímetros. Então, entre as fontes não diferiram significativamente entre si, porém todas as fontes então foram maior que a testemunha, que obteve 17,4 centímetros. O número de grãos por fileira, então a ureia protegida também obteve o maior valor, com 32,7 número de grãos por fileira, e o menor valor então foi pela testemunha, com 25,2 número de grãos por fileira. Entre as fontes nitrogenadas também não houve, os valores foram semelhantes, não diferiram entre si. O tratamento, então, o número de fileiras por espiga, então a ureia protegida obteve 16,6 número de grãos de fileiras por espiga. A testemunha, então, obteve o menor valor.
Então, entre as fontes, todas elas não diferiram, foram todas próximas. A produtividade de grãos. Então, a ureia protegida mais o cloreto de potássio obteve o maior valor, com 14.391,4 kg por hectare. A ureia comum, então, teve 12.128,2 kg por hectare. A ureia protegida, então, teve 12.121,2 kg por hectare. Então, o valor, o valor, então, obtido, eles não diferiram estatisticamente, foram todos iguais, podendo ver, então, que a letra A está em todos os tratamentos. Então, todos os tratamentos foram significativos quando comparados com a testemunha, que obteve, então, 8.402,1 kg por hectare. A conclusão, então, a aplicação de ureia comum, ureia protegida mais o cloreto de potássio, disponibilizada a lanço em cobertura, apresentaram maior rendimento em produtividade, se destacando da testemunha, que apresentou resultados inferiores. Os componentes de rendimento, então, foram superiores na aplicação nitrogenada em comparação à testemunha, e para as épocas de aplicação não houve diferença para os componentes de rendimento e produtividade, possibilitando a aplicação em uma ou duas vezes durante o cultivo. Algumas referências, então, feitas ao longo do trabalho. Meu muito obrigado, então estou aberto a perguntas. Obrigada pela sua apresentação, Reis. Você pode desligar e ligar a sua webcam, por favor? Porque eu acho que ela travou. Sim. Eu vou passar a palavra agora para o professor Antônio, para que ele faça suas contribuições. Enquanto isso, a gente vai vendo aí se sua câmera volta, tá, Reis? Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Gostaria de agradecer desde já ao convite, né, para participar dessa banca aí, feito pela professora Lúria e também aí pelo Guilherme. Cumprimento aí também a professora Adriele, que faz parte aí também como membro avaliadora dessa banca. Tá me ouvindo bem aí, Reis? Estou, professor. Voltou a câmera? Tá tudo certo aí a tua câmera. Então, beleza. Inicialmente, eu gostaria de te parabenizar aí pela apresentação, tá? Tu fostes aí muito bem, estava seguro, tranquilo, tá? Tava mostrando aí um domínio do conteúdo. Teus slides estavam bem bons, tá? No sentido de que não estavam sobrecarregados, né? Não estavam cheios, tá? Estavam bem elaborados, tá? Parabéns. Muito obrigado. Muito bem. Em relação ao teu TFG, tá, tem alguns apontamentos aqui para fazer, tá? Chama a tua atenção para algumas normas, tá? De formatação, algumas normas de título, subtítulo, tem aí vários errinhos de português, algumas conexões, tá, dentro da própria frase. Às vezes tu começa um raciocínio e aí tu muda alguma palavra ali, 2, 3 palavras que tu tem que mudar elas, que elas não dão um encaixe certo na sequência, tá? E dá uma conferida nas normas das citações e referências, tá? Tem algumas coisas que estão fora das normas, tá? Então, é só a questão de você tirar um tempinho, tá? Parar, sentar, dar aquela respirada firme e pegar as normas e fazer aquele pente fino, sabe? E daí deixar tudo redondinho, tá? Muito bem. A tua revisão da literatura, tá? Fiquei bem contente, tá? Tu foi bem feliz nas tuas colocações, tu fez uma revisão de literatura bem ampla, tá? Eu devo ver que tu se esforçou, tu correu atrás da informação, tá? Para
falar sobre aquilo que tem ao redor do teu assunto, né, que norteia aquele objetivo que é o teu trabalho, tá? Foi bem feliz aí nas tuas colocações. Vamos lá para os materiais e métodos. Ali nos materiais e métodos, há uma forma de tu deixar um pouco mais fluido, caso você quiser fazer um ajuste, é primeiro você falar tu falar que foi experimento a campo e blá, 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 e fala de alinhamento, e aí já fala os teus tratamentos, e depois que tu falar os tratamentos, tu começa a esmiuçar a questão de fertilidade do solo, de trazer análise de solo, das condições do clima, a questão do croquis, como que foram feitas as aplicações, que daí, depois que a gente entende os tratamentos, fica bem fácil de compreender o resto, tá? É só um ajuste de parágrafos que você movimenta para cima e para baixo, né? Sim. No momento que eu estava lendo o teu TFG, ficou um pouco confuso entender um dos teus fatores, tá? Que eram as épocas, né, ou os estágios de desenvolvimento em que foram aplicados as fontes de N, né? Você aplicou 100% em V4 e você aplicou 50% em V4 e em V8, tá? Esses eram os tratamentos, né? Isso. Tá? Então, da forma que tu escreveu no texto, deu de entender que tu aplicou só em V4 e o outro tratamento aplicou só em V8. E aí, quando eu li a tabela, aí na tabela eu entendi o que tu não escreveu no texto. Então, é só tu pode dizer assim que um tratamento foi a aplicação de 100% da dose, que foi X kg por hectare, em V4, e o segundo tratamento, né, desse fator A, por exemplo, foi a aplicação de 50% da dose em V4 e o restante, né, os outros 50% em V8. Tá? Só escreve no texto para deixar esmiuçado isso. Isso. Muito bem. Tá, passa os termos ali no passado, nos materiais e métodos, alguns tu deixou ainda que vai ser feito, né? Agora tu já fez, então só passar para o passado. Muito bem. Em relação aos teus resultados e discussões, né, pensando na produtividade, né, em quilogramas por hectare, não houve uma diferença, né, significativa entre as fontes de nitrogênio, né? Quando eu digo entre as fontes mesmo, né? Não comparado com a testemunha, né? Porque todas elas produziram mais. E se você fosse recomendar uma fonte de nitrogênio, qual delas você recomendaria e por quê? Tá. Então, eu recomendaria, tá com a ureia comum, pois ela é o tratamento que, conforme deu os nossos resultados aí obtidos, vemos que ela não diferiu entre as fontes, né, entre as outras fontes, e sendo que ela é podemos dizer então, que a ureia comum, pelo seu baixo custo, seria mais rentável, então, para o produtor estar utilizando dessa fonte, né? Como ela, pelos meios das condições que obteve lá na área e no experimento, então ela produziu bem, né? Ela se sobressaiu, tipo assim, dizemos assim, em questão das ureias protegidas. Então, facilitando então a vida do produtor, né? Muito bem, tá? Nesse sentido aí mesmo, tá? Talvez tu poderia ter explorado, não que seja necessário, né? Mas talvez explorasse, né, o custo que tem essa aplicação e a relação do valor do mercado hoje, da diferença de produtividade entre, por exemplo, o tratamento que teve a maior produção, né, comparado àquele da ureia, né, da ureia normal, né, para ver se economicamente isso valia a pena, mesmo que estatisticamente não deu diferença. Tá? Muito bem. E vamos lá. Por que tu acha que não houve efeito significativo para as épocas de aplicação aplicar só em V4 ou aplicar em V4 e V8? E ainda nesse mesmo
comentário, te pergunto como que estava a condição de umidade, chuva, nesses dias que tu fez essas aplicações. Você estava em período seco e entrou no estágio e tu aplicou, ou se esse estágio de 4 folhas, 8 folhas, ele coincidiu com época de boa umidade, de chuva? Porque isso também influencia, né? Então, da aplicação ali, então, em V4 ou V8, então, eu recomendaria, então, aplicar, então, em uma vez só, porque não houve, então, diferenças, né, das épocas. Então, sempre pensando, né, no menor custo, sim, também para facilitar o produtor, então, aplicar em uma época só, pois entre as duas não houve diferenças estatísticas, né? E todas as duas épocas, dizemos assim, elas produzirem estatisticamente igual. Então, e as aplicações foram feitas então com o solo úmido em V4. No plantio, podendo ver o gráfico, né? Tinha ocorrido poucas chuvas, mas em cobertura em V4, então foi feito com umidade do solo, né? Todas as vezes foi antes de aplicar, foi lá olhado, tinha umidade no solo, e a partir da cobertura em V4, houve uma chuva em torno de 10 milímetros, umas 2 horas após a aplicação, e no estágio V8 também ocorreu chuvas então no estágio V8, o solo também estava úmido, né? Foi lá antes de aplicar, foi lá olhado, da palhada também. Uhum. Então, e ocorreram chuvas mais significativas, né, no estágio V8, podendo olhar naquele gráfico lá da precipitação. Muito bem. Eu te perguntei isso porque isso também pode ser uma justificativa do porquê não teve diferença entre as fontes, né? Porque quando você tem uma umidade muito boa no solo, né, a fonte de N na forma de ureia, ela vai ser muito bem disponibilizada, né? Você não vai ter perda. Então, ela vai ser muito bem aproveitada. E aquelas que são protegidas vai liberar, né, bastante nesse momento inicial, e aí, né, ela tende a demorar um pouquinho mais para ser liberada por causa da estratégia de proteção que ela tem, né? Sim. Que é para ter uma liberação um pouco mais lenta, e talvez isso influenciou, né, para não ter dado, né, essa diferença aí. Muito bem, Guilherme. As minhas considerações, tá, foram essas. Tem mais alguns detalhezinhos, eu vou te enviar no arquivo logo, tá, do teu TFG, aí se você quiser acatar aquelas considerações, vai estar lá também no arquivo. Beleza? E agradeço aí ao convite e passo a palavra para a professora Lúria. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, professor Antônio, por suas considerações. Com certeza a gente vai utilizar muitas delas, principalmente aí essa justificativa para épocas, né, Reis? A parte do custo também bem interessante, acho que a gente pode citar, com certeza vai melhorar ainda mais o trabalho. E agora, então, passo a palavra para a professora Adriele para fazer suas considerações. Boa tarde, gente. Minha câmera não tá querendo funcionar. Aí, acho que vai agora. Boa tarde, Reis. Boa tarde, professora Lúria, professor Antônio. Gostaria de, primeiramente, então, agradecer você, Guilherme, e a professora Lúria pelo convite aí para participar e contribuir com o teu trabalho. Gostaria de te parabenizar, Reis. Você estava um pouco nervoso ali no começo, deu para ver. Mas logo que você chegou ali no teu referencial, você deu uma estabilizada e só foi. Então, você foi muito bem na tua apresentação, realmente. Você sabia o que você estava falando, deu para perceber que você estudou o teu trabalho. Então,
Parabéns, tá? Os teus slides estavam bem feitos, né? Não estava aquela coisa carregada, cheia de texto. Gostei bastante das fotos, você colocando ali a questão da avaliação, né? Isso sempre comprova que realmente vocês fazem os trabalhos, se dedicam, tá? Então, meus parabéns aí pela sua apresentação, tá? Obrigado, professora. Em relação ao teu trabalho escrito, Reis, várias coisas ali que o professor Antônio comentou, eu também fiz esses comentários aqui no arquivo, então tem algumas coisas que eu não vou falar, né, novamente para repetir, mas quando eu te enviar lá, você vê essas questõezinhas aí, tá? Mas cuidar bastante com os termos no passado, né? Você coloca que serão feitos, serão analisados, tanto no teu resumo quanto lá nos materiais e métodos, então corrigir. E aí no teu resumo você tem que dar um ajuste ali na parte final da conclusão, talvez você fez meio na pressa, enfim. Você conclui que às vezes alguma variável ela é maior, ela é melhor, o que é melhor, né? Melhor para você pode não ser melhor para mim. Então, cuidar com esses termos. E aí você fala melhor, mas melhor em relação a quê? Em relação ao tratamento do nitrogênio, em relação à testemunha. Então, cuidar com isso aí, eu coloquei lá para você dar uma organizada. E ainda no resumo, já entra na questão que o professor Antônio comentou, que eu acho interessante colocar essa questão do custo-benefício, que não vai dar muito serviço para você, mas é uma coisa que te agrega bastante no seu trabalho, que você consegue comprovar que realmente, usando uma fonte normal de nitrogênio, ela te consegue favorecer, te produzir a mesma quantidade que as demais e com um custo bem menor. Porque você coloca isso no teu resumo ali na conclusão, ó, e apresenta melhor custo-benefício. Então, assim, se você não tem lá no teu trabalho, você não pode concluir, né? Então, ou tira do resumo ou coloca lá no teu resultado, certo? Tua parte escrita, você tem que arrumar ali o teu sumário, que tá faltando um subitem, você coloca referencial teórico, mas tem que colocar todos os itens, né? Você coloca milho, percas de nitrogênio, arruma ali. E a parte escrita eu não vou nem comentar, porque o professor Antônio já fez os comentários, está muito bem escrito. Foi bem feliz, realmente. Eu tava sentindo falta ali das perdas. Eu falei, mas será que ele não vai falar de perdas? Falou de todas as fontes, daí tava lá no finalzinho. Então, tava tudo certo. Tem o material e métodos. Vamos lá. Tem algumas coisas que tá meio ruim de entender ali, tá? Eu te ajudei mais ou menos na escrita. Sim. Mais. Resultados. A parte escrita eu não vou nem comentar, tá? Lá nas suas tabelas, uma sugestão assim, Reis. Você vê calúria depois, se vocês querem ou não, é só uma sugestão, né? Sim. Talvez colocar mais de uma variável em cada tabela, que assim você ficou com várias tabelas, né? Aí, às vezes, você poderia juntar, por exemplo, quando os resultados eles são semelhantes, né? Quando dá mais uma variável com mesma diferença significativa, aí você consegue dar uma enxugada na tua discussão, certo? Sim. E aí você repete tudo de novo a discussão em relação à concentração de palhada, a umidade e tudo mais, talvez você poderia dar uma resumida quanto a isso, certo? E aí tem um parágrafo lá na tua discussão, que aí você coloca que as fontes, você está falando sobre as fontes, né? Aí você fala que não houve diferença entre as fontes comparadas de nitrogênio. Fica meio confuso o texto, parece que não houve diferença das fontes para a testemunha, que a gente sempre discute mais ou menos assim. Então, deixar bem especificado quando você está falando só das fontes e esquecendo a testemunha, tá? Então, dá uma olhada ali na parte do texto. E também você fala depois que não teve diferença entre as fontes, mas entre as fontes teve sim, tá? Então, dá uma olhada ali que tem que arrumar essa parte, certo? Sim. Bom, você fala bastante de condições climáticas, que a umidade mais alta
muita chuva pode lixiviar, mas tem que ter umidade para a ureia. E aí, quando tem uma umidade boa, a ureia ela se comporta de uma forma muito boa, né, comparado às outras fontes. E você fala também sobre matéria orgânica e resto de cultura. Aí até eu fui procurar, voltei lá no teu material Methods, você fala, né, que foi feito sobre plantio direto, a área lá onde vocês cultivam. E aí eu queria te pedir, essa questão do resto cultural e da matéria orgânica, alguma coisa pode ter influenciado no teu resultado? E você comenta, até um trabalho, você fala, né, que o autor, ele justifica o resultado de uma fonte de nitrogênio ser maior devido à maior concentração de restos culturais. Sim. O que isso poderia até afetar? Então, eu acredito que no nosso trabalho ali, ele não houve esse problema ali sobre as palhadas, né? Porque isso aí ocasiona quando você está fazendo, então, a ureia a lanço. Então, ele estaria ficando em cima da palhada, então estaria sendo a ureia estaria sendo mais disposta aos meios de perca, né? Principalmente por volatilização, né? Então, a gente, em si, o trabalho acredito que não houve diferenças por causa dessa variável, porque a produtividade esperada, então, era de 12 mil quilos por hectare. Então, todos os tratamentos com as fontes nitrogenadas, todas elas produziram o esperado. Então, acredito que não houve essa variável no nosso trabalho que viesse prejudicar. Não afetando nenhuma das fontes. Das fontes. Ok. E aí, para finalizar, questão de... Você teve o resultado, né? Entre as fontes não teve diferença, né? Para a questão de época também não foi significativo. E aí eu te pergunto assim, pensando na tua conclusão, né? Nesse trabalho você não vai poder concluir, você concluiu que são todos iguais, mas pensando, por exemplo, em futuros trabalhos ou recomendações para um produtor, o que você acha que poderia ser feito no futuro trabalho para que realmente demonstrasse diferenças entre esses tratamentos? Ou, por exemplo, se eu fizesse um experimento com tal condição, eu estaria proporcionando melhor condição para a ureia. Nossa, começou uma furadeira aqui. Uma melhor condição para a ureia e outra condição climática melhor para a protegida. Então, nós tínhamos comentado sobre essas possíveis percas aí, então teria que fazer mais de um experimento, né, para continuar vendo se essas fontes mesmo, numa outra safra, ia continuar, ou ia ver, no caso, então, se ia ter os mesmos resultados, ou ver qual ureia, né, qual fonte se sobressaía. Também teria que aplicar para ver sobre as perdas de nitrogênio em outros tipos de solo, porque como ali foi classificado, se não me engano, era com latossolo. Então, teria que fazer essas variáveis, né, para ver então, qual tratamento, então, ele se sobressairia mais, né, para estar, então, possibilitando aí passar, então, para um produtor qual tratamento seria melhor para a devida área dele. Justamente, e talvez isso você poderia até comentar em algum momento ali, que nesse experimento, nessa condição de boa umidade, né, de chuvas distribuídas ao longo ali da cultura do milho, a ureia, ela sai extremamente competente com o papel dela. E aí, em uma outra situação, por exemplo, de uma seca, né, algum período de estiagem e tudo mais, poderia ser que a ureia ela não teria esse efeito, mas sim as protegidas que elas teriam como compensar essa falta de umidade, né? Talvez. Então, comentar alguma coisa aí acho que seria interessante, certo? Da minha parte era isso, Reis. Tá? Meus parabéns novamente e muito obrigada aí pelo convite. Opa, obrigado
professores aí. Muito obrigada, professora Adriele, pelas suas considerações. Muitos detalhes a gente tinha conversado, né, Reis? Mas com certeza a gente também vai arrumar, vai agregar muitas coisas que a prof falou aí pra gente. Então, agora, eu e os outros professores, a gente vai se reunir em outra sala para decidir a tua nota e logo nós voltamos. Tá bom. Voltamos, então, Reis, para a gente conversar ali. Então, decidimos que o seu trabalho foi aprovado e a nota do seu trabalho ficou com uma média de 8,7. Então, parabéns pelo teu trabalho, pela tua apresentação, por todo o teu esforço. E se você quiser dizer alguma coisa, fica aberto o espaço. Então, queria agradecer primeiramente a Deus por estar me dando forças aí para aguentar todo esse processo aí até a formação. Agradecer a todos os seus professores aí, principalmente a professora orientadora Lúria, e por meio de todos vocês aí formam um conjunto aí que
passou para nós durante todo esse período aí de muitas informações, de muitos aprendizados. Então, eu queria agradecer a cada um. E agradecer, então, a minha família, a meu pai, minha mãe, principalmente a minha mãe aí, que teve um papelzão aí, não sendo muito fácil, aí de pai e mãe aí. Então, essa vitória aí também é para ela e para o meu pai. Para todos os conjuntos aí de amigos, colegas, principalmente os amigos aí que ajudaram, então, no trabalho, lá nos dias de campo, lá nos experimentos. Todas as pessoas, então, aí que me apoiaram, estão comigo. Então, quero dizer o meu muito obrigado, eternamente serei grato. E seria isso, então, prof. Parabéns, então, mais uma vez, Reis, e declaro, então, encerrada essa sessão de defesa de TFG.